E aí pessoal do canal Tanta, tudo ao mesmo tempo agora. Hoje é quinta-feira, hoje o programa é sobre videogames e videojogos. A gente vai fazer uma pauta sobre uma lista dos melhores jogos da história dos consoles, desde o telejogo até o Xbox One de hoje em dia. Então a gente vai fazer hoje o do console 16 bits, na verdade um acessório do console 16 bits do Mega Drive, Sega Genesis, conhecido em alguns lugares, em algumas partes do mundo assim. A gente vai fazer uma lista hoje sobre os 10 melhores jogos de Sega CD. Então, primeiro, posicionar historicamente esse acessório. O Mega Drive foi o primeiro, Mega Drive ou Sega Genesis foi o primeiro console 16 bits lançado na época. A Nintendo respondeu, a Nintendo que era a grande rival da Sega na ocasião e vice-versa. Respondeu com o Super Nintendo, que tinha uma paleta de cores e um chip de áudio mais desenvolvidos. E aí a Sega já tinha preparado secretamente um slot no seu console para eventuais extensões, então deu uma cartada final, lançou um acessório de CD. Foi o primeiro console, acredito, a usar jogos em CD, pulando aí de uma memória ROM, dos jogos usuais lá na época. 4 MB, 8 MB, 16 MB era considerado o limite da tecnologia na ocasião, e pulou isso para muito mais, 650 MB no CD. Então foi tudo bem que a memória dinâmica continuava sendo a mesma para rodar essa informação toda, mas você poderia, apesar do tempo de carregamento, que era um recurso um pouco chato, você tinha muito mais espaço para guardar informações e poderia lançar jogos mais elaborados, e foi o que a Sega fez com o Sega CD, aparentemente. Embora esse acessório fosse muito caro aqui no Brasil, mas teve um relativo sucesso onde foi lançado. Tanto que a Nintendo tentou correr atrás e lançar para o seu Super Nintendo um acessório semelhante, que na parceria que fizeram com a Sony acabou virando, depois da ruptura, o PlayStation 1, e isso aí já é uma outra história. Bom, eu quero lembrar a vocês, os que vão reclamar que eu não coloquei, por exemplo, o Popful Mail na lista, que, como eu falei agora há pouco, o console era caro, né? Na ocasião, a melhor fonte de conhecimento para jogos novos, além das revistas que existiam especializadas no assunto, na época eram as locadoras de videogame. Então a gente ou comprava o jogo ou tinha que ter a sorte de ter aquele título disponível na locadora. Então, devido à incapacidade de conhecer todos os jogos na época, eu fiz aqui uma lista baseada na minha própria experiência, tá ok? Vamos conhecer então os 10 melhores jogos para Sega CD. Em 10º lugar a gente colocou aí o Road Avenger. O Road Avenger a própria finalidade de ter um videogame, acho que quem começou a comprar Atari, eu sei lá nos primórdios, era, em vez de você ficar passivamente assistindo desenhos animados, você interagir com a TV, você controlar alguma coisa que aparecia na televisão. Esse foi o charme da gênese do videogame. E o Road Avenger é isso. O Road Avenger é um desenho animado. Ele realmente materializa esse sonho de você controlar um desenho animado, claro, com um script já definido previamente. Mas a única coisa, você pode alegar que tinha o Time Gal, tinha o Dragon's Lair, haviam outros títulos também que você comandava alterações no roteiro de um desenho animado através dos comandos, através do controle do joystick. Mas o Road Avenger tinha uma trama mais interessante, é uma história de vingança. Apesar do frame rate dele, ou seja, haver uma quantidade um pouco menor de quadros do que poderia existir, ou do que deveria, para a composição do movimento ser mais completa, ele era bem satisfatório e ele realmente realizava esse desejo de você controlar um desenho animado na sua televisão com seu controle joystick. Então, 10º lugar aí para Road Avenger. No 9º lugar a gente vai colocar o clássico. Como a Nintendo, a Sega começou a criar jogos para todos os seus consoles com a sua mascote favorita. Originalmente era para ser o Alex Kidd, mas logo com o sucesso do primeiro título,
se tornou o Sonic. Então, em nono lugar, a gente vai chamar aqui para a lista o Sonic CD. É bem interessante porque ele fez uma aventura completamente original, diferente um pouco da série que vinha sendo realizada no Mega Drive, do Sonic 1, do Sonic 2, mais tarde o Sonic 3. Então ele tem elementos de jogabilidade para esse jogo de plataforma diferentes, originais, novos, como determinada fase que você poderia ter que controlar o Sonic diminuído, né? Ele diminuía em escala o personagem para que ele pudesse passar por fases em que o acesso não seria conseguido, como se fosse um Homem-Formiga, no tamanho original do personagem. Além disso, a trama, um pouco confusa de fato, faz links com fases do passado e do futuro. Então você não precisa, aliás, você não resolve a trama apenas conseguindo as esmeraldas no presente. Você precisa resolver o desafio contra o Dr. Robotnik em 3 dimensões: passado, presente e futuro. A respeito das esmeraldas do poder, que são os objetos acessórios das fases extras que você tem que conquistar para ver o verdadeiro final, a fase era em 3D, também um pouco falho. Era um 3D falso, não era um 3D de fato. Mas, pelo menos pela ousadia de novidade, vale a pena. Então esse foi o nono lugar. Em oitavo lugar, o porte para Sega CD do clássico Final Fight. A gente costumava chamar de Final Fight por absolutamente desconhecimento da língua inglesa. Então, se me flagrar aqui falando Final Fight, perdoem, é força do vício. O Final Fight foi portado para o Sega CD com bastante qualidade. Eu chego a dizer que, embora, apesar da diferença da paleta de cores, eu prefiro a versão de Sega CD do que qualquer outra, inclusive a de fliperama. E em relação ao Super Nintendo, foi muito superior. Ele tinha os 3 personagens, é completa essa versão do Sega CD. Ele tem os 3 personagens, tem o Guy, e ele tem todas as fases e fases bônus. E além disso, com a vantagem que o Sega CD substitui o letreiro pelo áudio, ficou muito mais charmoso e cativante você jogar com qualidade de som, de CD, esse clássico dos fliperamas em casa. Era realmente, acho que foi a primeira vez que você tinha a sensação, talvez junto com Mortal Kombat, de ter um fliperama dentro de casa, ainda na geração 16-bit, já que isso foi um fato muito mais costumeiro na geração seguinte de 32. Então, oitavo lugar para o Final Fight. O 7º lugar da nossa lista é um clássico do PC, também foi portado aí do PC para o Sega CD. Também em relação ao Super Nintendo, muitos consideram a versão do Super Nintendo a melhor versão já realizada de Prince of Persia, mas eu considero do Sega CD. E observem o seguinte: todos esses ports estão entrando na lista porque sempre agregaram, trouxeram alguma coisa além do jogo original, senão a gente faria a inscrição desses jogos nos seus respectivos consoles originais. O Prince of Persia merece estar aqui na lista do Sega CD porque, além de trazer cutscenes interessantes que davam um clima, criavam um clima todo envolvente na história, na trama, ele também tinha, além, como todos os jogos, a melhora do áudio. Ele trouxe os gráficos mais bem acabados, né? Já era uma versão das últimas desse jogo. Esse jogo já tinha sido portado para vários outros lugares, então eles puderam se dedicar a formatar um gráfico e uma qualidade visual muito melhor para esse porte. Lembrando que o Prince of Persia foi o primeiro jogo com movimentos realísticos, né? Uma vertente que acabou sendo seguida em jogos como Out of This World e Flashback. Então foi o primeiro jogo em que o personagem tinha movimentos muito próximos ao do ser humano, né? Ao agachar, ao levantar, ao correr. Ele tinha ele não era imediatista, ele tinha um tempo para vencer a inércia do movimento. Então, lembrando também que o Prince of Persia é uma trama que se acaba em si mesma em 1 hora apenas. Em 1 hora, ou você vence o jogo, ou você perde o jogo. Mas a ampulheta, antes que o destino da princesa seja traçado, a ampulheta te dá 1 hora, e essa 1 hora é 1 hora real.
Não é uma hora, digamos assim, relativizada. É uma hora de relógio mesmo. É o que você tem para acabar o jogo se conseguir. Em sexto lugar, a gente tem um jogo muito original, muito interessante, jogo de plataforma coloridíssimo, Earthworm Jim. Acredito que ele tenha sido criado originalmente para o Sega CD, foi portado para outros consoles depois, mas diferente do que geralmente acontece em que o port acaba sendo melhor do que o original, essa versão é a versão definitiva do jogo. Principalmente que tem o Special Edition. É um jogo de plataforma e tiro que resolve muito bem a questão de você conseguir controlar o seu personagem e controlar o alvo, diferente de outros jogos parecidos como Gunstar Heroes. Em Earthworm Jim você consegue controlar muito bem o seu personagem e o alvo na tela para poder atingir os adversários que surgem de todos os lados. E essa dinâmica de plataforma com tiro sem precisar de home shot. Home shot é aquele tiro que você atira, ele sozinho vai até o alvo. Acho que é definitiva em Earthworm Jim. A sátira, o clima satírico do jogo faz você às vezes perder alguns medidores de vida dando risada de tudo que acontece no entorno, como lançamentos de vacas e outras coisas absurdas e bizarras. E lembrando que a trilha sonora desse jogo é do Tom Talarico, é o primo do Steve Tyler do Aerosmith, mas o fantástico Tom Talarico, que é o produtor das turnês do Video Games Live, que leva músicas orquestradas e trilhas de videogame a todas as cidades do mundo, quer dizer, todas não, mas visita vários continentes levando esse show, e é o Tom Talarico que assina essa bem criada trilha desse jogo também. Aí chegamos no nosso top 5, vamos falar aqui do Heart of the Alien. Heart of the Alien na verdade é uma subcoletânea, é porque ele traz de volta o jogo Out of This World, que é um jogo excelente, é um clássico com ar misterioso, uma história muito interessante de um professor de física que vai parar no mundo, numa dimensão paralela, e você fica com aquela ansiedade de saber, afinal de contas, qual é a resposta para todo esse mistério. E o interessante é que não tem exatamente um final feliz, né? Então vai estragar a surpresa do Out of This World, mas o que se sabe é que você já presume isso, porque junto com esse jogo vem o Heart of the Alien, que é a continuação direta, onde você, ao invés de controlar o professor, você controla o seu parceiro do primeiro jogo dessa vez, que é vamos chamar assim, Alien, mas na verdade ele tem um nome como Buddy, ou parceiro, ou gente boa, CB, sangue bom, que é o personagem coadjuvante do primeiro jogo, aquele é o protagonista. Os dois jogos são imperdíveis, o Heart of the Alien é menos conhecido porque foi criado exclusivamente para o Sega CD, mas é tão envolvente, tão difícil e tão genial, você tem que pensar muito para passar de tela para tela, e é um jogo tão cativante quanto o primeiro, e essa coletânea traz os dois, então ela é perfeita. Em quarto lugar, nós temos um jogo de Full Motion Video. Há quem considere os jogos como Road Avenger Full Motion Video também. O que significa Full Motion Video? São jogos em que você simplesmente tem a decisão de levar os eventos para um lado ou outro. O script já está definido, o roteiro está pronto. Apenas a escolha de caminhos para enxergar essa história é que é realizada com o seu joystick. E o Tomcat Alley é talvez mais bem sucedido jogo de Full Motion Video. Aqui não é animação, são vídeos mesmo capturados, live action, né, como se fala para as versões que a Disney tem feito atualmente, os seus clássicos em desenho. Então o Tomcat Alley é um jogo de vídeo em que você vê cenas, você controla cenas de vídeo, e o destino do que você faz é definido pela sua habilidade no controle. Mas tudo que é refletido, as consequências dessa sua habilidade são todas em vídeo mesmo. E o jogo tem esse enredo de Top Gun, né? De piloto desbravador da aeronáutica, e você se sente o próprio Maverick passando as fases de batalha aérea ou ar-terra, e a trama também é bem interessante e o jogo é muito fluido, é muito bom. Acho que apesar do gráfico granulado que tinha que ter para rodar vídeos naquela época, nessa geração, o resultado é bastante satisfatório, tanto que ele está aqui no nosso top 4.
E aí vem os 3 melhores jogos para o Sega CD, lembrando que eu conheci. O Spider-Man vs. The Kingpin, ou Homem-Aranha contra o Rei do Crime, que é uma versão, é um porte do jogo original do Mega Drive, mas aqui muito melhorada. A movimentação do personagem quando ele precisa escalar paredes ou se pendurar em teias é muito fluida, é muito intuitiva, o controle é perfeito, responde muito bem, muito rápido aos comandos. Muito tempo atrás, você vê, estamos falando da geração 16 bits, não existia esse conceito ainda, ou pelo menos não existia a prática do conceito de jogos online e campanhas alternativas e troféus, essas coisas. O Homem-Aranha vs. o Rei do Crime já tinha isso, pois você pode, nesse jogo, colecionar as capas de clássicos do Homem-Aranha, capas de revistas em quadrinhos, de comics, como eles chamam, achando elas escondidas nas fases. Então você tem aí um fator replay muito bem bolado para o jogo. Você consegue, além de cumprir a trama original, que é impedir o Rei do Crime de governar Nova York, dominar Nova York, você tem também essas tramas acessórias de interesses. Você também pode brincar de percorrer Nova York, que é o mapa do jogo, e fechar e fazer missões alternativas que você mesmo pode criar. É um jogo definitivo do personagem. Acredito que até mesmo no PlayStation 4, aquele jogo especialíssimo do Homem-Aranha, não consegue ser tão bom quanto esse do Homem-Aranha do Atari, até o Homem-Aranha do PlayStation 4. Homem-Aranha vs. o Rei do Crime no Sega CD é o melhor jogo do aracnídeo e o amigão da vizinhança. Lembrando que na trilha sonora do Spencer Nilsson tem, na trilha de abertura, a voz do Eric Martin, que é o vocalista daquela banda Mr. Big. Então, a trilha sonora desse jogo, por si só, já vale o CD. Eu mesmo coloquei ela nos meus favoritos, no pendrive de favoritos, para poder ouvir durante viagens com a família. O número 2, nosso top 2, é o Silpheed. É um jogo de shooting, né? Aqui no Brasil a gente chama de jogo de navinha, mas o Silpheed, criado para o Sega CD, ele tem uma tecnologia toda específica. Os gráficos são vetoriais, aproveitando, além da memória, né, expandida, memória de leitura expandida do CD em relação aos cartuchos da época. Com o gráfico vetorial e a tecnologia de fractais, você conseguia construir cenários deslumbrantes e muito convincentes do ponto de vista de realidade. Então, o Silpheed traz essa visão, esse impacto visual muito forte, além de ser um jogo realmente muito bem montado para quem gosta de jogo de tiro. Ele tem um chefão final absolutamente assustador e poderoso, é difícil bater esse jogo. E o interessante é que, diferente das tramas usuais de jogo de navinha, em vez de você estar saindo da Terra para ir a algum outro ponto da galáxia, você está fazendo o caminho de volta. Você é o piloto de caça Silpheed e é chamado para resolver uma questão no planeta Terra. Então, a sensação, a ansiedade desse percurso de volta para casa, né, a la Star Trek, também dá a tônica desse bem-sucedido jogo de shooting. E antes de revelar o nosso Top 1, nosso campeão jogo de Sega CD, vamos aí a lamojo.com mesmo, que é uma das nossas inspirações para esse canal. Vamos às menções honrosas. Aí pessoal, estamos de volta para o nosso Top 1, o nosso melhor jogo de Sega CD, que é um acessório do console de 16 bits da Sega, Mega Drive ou Sega Genesis, e o jogo campeão do Sega CD, sem dúvida alguma, para mim e para quem jogava comigo, é o Snatcher.
É um jogo do gênio Hideo Kojima, que muitos conhecem pela série Metal Gear Solid, que veio a fazer sucesso a partir da geração 32 bits no PlayStation 1, mas a série Metal Gear, antes de se tornar Solid, já existia para 8 bits, né, no computador MSX, de quem a gente vai falar também nos próximos programas, e também esse jogo de 16 bits, criado pelo gênio Hideo Kojima, nosso mestre, Snatcher, também existia para 8 bits no MSX, mas essa versão, alguns reclamam pela censura inerente do Ocidente, há algumas brincadeiras mais ousadas que ele procura produzir no jogo original, mas a verdade é que eu considero pelo menos essa versão do Sega CD a versão definitiva desse jogo, desse clássico distópico cyberpunk. Então toda a atmosfera de caos muito presente em produções culturais nipônicas, né? Dada a chaga, dada ao trauma de ter sofrido o ataque de 2 covardes bombas atômicas na metade do século passado. Então a gente vê isso no Akira, a gente vê isso, enfim, em várias outras produções culturais nipônicas, essa ambientação distópica. E muito também, já que o Hideo Kojima é um fã de Hollywood, muito influenciado também por Blade Runner, Caçador de Androides, e O Exterminador do Futuro, essas duas referências de filmes estão muito presentes nesse jogo. O Snatcher tem uma trama muito bem definida, muito envolvente, as subtramas, os personagens acessórios são absolutamente cativantes, você também se interessa por eles, você também se envolve, se preocupa, tenta resolver as questões acessórias, além do objetivo principal, que é perseguir Snatchers, que seriam robôs inseridos ou disfarçados, androides disfarçados como seres humanos intrínsecos na sociedade. Existe uma razão para eles existirem e a trama é muito bem desenvolvida a partir de questões políticas e geopolíticas próprias do século XX. É um jogo absolutamente envolvente, é um RPG com algumas cenas, algumas fases de shooting também, de tiro ao alvo. É um jogo que tem uma dinâmica muito própria, ele chegou a influenciar outros jogos como Rise of the Dragon, e enfim, muitos outros jogos que vieram depois do Snatcher têm essa concepção de criar uma trama mais completa, principalmente na obra do próprio Hideo Kojima, a gente verifica isso, mas o Snatcher vai deixar você completamente envolvido, você vai perder muitas horas e vai deixar de fazer alguns compromissos e responsabilidades se começar a jogar esse jogo. Tem um mistério, e um mistério com outros contornos de mistério que você precisa resolver, outros contornos, outros desdobramentos de mistério, e quem é muito inteligente mesmo, talvez consiga, na metade do jogo, descobrir qual é a peça-chave final. Mas eu acho isso bem difícil. A trama é bem construída e você, naturalmente, se não for esse tipo de gente muito inteligente, como eu não sou, vai ter, como eu tive, uma belíssima grande surpresa, como hoje costumam chamar em cinema, plot twist no final do jogo. Ok? Então essa foi a nossa lista de top 10 do Sega CD. A gente fica por aqui, o programa foi mais extenso do que o normal, mas listas são assim mesmo e merecem uma explicação. E a gente quer saber a sua opinião. Lembre, o canal Tanta é seu. É para você dizer que discorda da lista, é para você fazer a sua própria lista, é para você conversar a respeito da lista e, enfim, vamos desdobrar esse programa em participações e opiniões de vocês, ok, pessoal?